Hebreus 4, no versículo 15, diz a palavra de Deus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora vai lá em Hebreus 5, 2. Hebreus 5, 2 vai nos dizer o seguinte: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Agora vamos lá, Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Cinquenta e três, versículo 4 e versículo 5. Vai dizer a palavra de Deus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos. Glória a Deus, amém? Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar aqui a Tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que é viva e que é eficaz. Por isso, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai, de uma forma, ó Deus, sobrenatural, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, alcançar, ó Deus, cada vida, cada coração, ó Pai, cada ouvido, ó Pai, que está a ouvir esta mensagem, ó Deus, que seja tocado, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Que não seja, Deus, nada de mim, Pai, mas que seja do Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos conduzir, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, falar aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça através da minha vida. E que nós possamos sair daqui, Pai, mais uma vez, Deus, abençoados, porque a Tua palavra, ela tem poder. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez a esse Deus? Aleluias. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é exatamente a respeito de alguém que conhece tudo aquilo que nós passamos. Eu quero falar de alguém que passou pela mesma situação que nós passamos hoje. Eu quero falar a respeito dessa mensagem a qual Deus colocou no meu coração, a respeito das nossas fraquezas. A palavra de Deus vem nos dizer que Jesus, né, a palavra vem dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, pastora, mas o que a senhora quer dizer com essa mensagem? Eu quero dizer para você, meu irmão, que para que você possa compreender a dor do outro, para que você possa entender o problema do outro, para que você possa saber o que o outro está passando, você vai conseguir só se você já estiver passado pela mesma situação. Você só vai conseguir compreender a dor do seu irmão se você tiver passado por uma dor semelhante à que ele passou. Caso contrário, você não vai conseguir entender. Caso contrário, às vezes você acha que ele está sofrendo demais, às vezes você acha que é bobagem, às vezes você acha que não devia ser tanto sofrimento assim, mas cada um que passa pela dor,
cada um que passa pelo problema, só ele sabe aquilo que ele está passando. Então Jesus, ele vem dar um exemplo para mim e para você, que ele, melhor do que ninguém, sabe exatamente o que eu e você estamos passando. Porque ele passou pela mesma situação. Ele passou pelos mesmos problemas. Ele foi tentado, ele foi caluniado, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi praticamente, irmãos, assim, aquelas pessoas que estavam ali do lado dela, aquelas pessoas ali que eram seus melhores amigos, ele viu, né, a traição, ele viu a falsidade, ele conheceu tudo isso. E o que acontece comigo e com você nos dias de hoje? Exatamente isso. Exatamente que quando nós estamos, né, numa determinada situação, quando a gente está num determinado patamar e nós achamos que estamos bem, nós achamos que agora eu conheço a palavra, agora eu quero caminhar com Jesus, agora eu quero estudar mais, agora eu quero crescer mais, agora eu quero saber mais, agora eu quero caminhar mais junto de Cristo. Aí de repente, meu irmão, você se vê numa situação a qual você acha que aquele que estava ali para te ajudar, ele vem te dar um empurrão. Aí então o que acontece? Você cai. Você cai porque você não estava esperando. Você podia estar esperando de fulano, você podia estar esperando de ciclano, mas daquele seu amigo, daquele seu parente, daquela pessoa tão próxima, isso você não estava esperando. E aí então o que acontece? Você então cai em desespero, você então fica prostrado, você então entra em depressão e você acha que então as coisas acabam ali ao fim. Porque não é isso que acontece conosco? Nós temos um ministério. E quando alguma coisa acontece nesse ministério, que nós achamos que somos injustiçados, achamos que fomos traídos, achamos que fomos... que nos traíram, né? Que nos jogaram no lixo, nos jogaram para fora. Então nós nos sentimos um nada. Nós nos sentimos assim como se o chão tivesse aberto e a gente queria enfiar ali para dentro para que a gente pudesse sumir. Mas eu quero dizer para você que com Jesus não foi diferente, meu irmão. Com Jesus não foi diferente, porque Jesus ele veio nos ensinar exatamente estas coisas. Jesus veio ensinar para mim e para você que aqui nesse mundo nada seria fácil. Que aqui nós não teríamos facilidade, não, muito pelo contrário. Nós teríamos problemas e nós teríamos muitas dificuldades em resolver estes problemas. Mas com certeza nós daríamos conta, porque foi o que aconteceu com ele. A palavra de Deus fala que ele aqui, ele vem, irmãos, para aqueles o quê? Olha só. Ele fala que ele veio para aqueles que, para as nossas fraquezas. Então, Jesus, ele já sabia que nós éramos fracos. Jesus, ele já sabia que nós seríamos fracos. Jesus estava lá no céu, irmãos. Ele estava lá tranquilo. E nós não o conhecíamos, nós não entendíamos. Então o que teve que acontecer? Ele teve que vir até a terra, se vir como homem, passar pelos problemas, passar pela situação, para que nós pudéssemos entender de fato quem era Jesus. Pudéssemos entender que com ele não seria diferente como iria ser conosco. E é exatamente por isso que já deixado tudo relatado na palavra de Deus, está tudo aqui, ó. Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Não sabia então porque você não leu a Bíblia. Porque está escrito aqui. Nossa, eu tive uma briga feia com meu marido. Teve. Ah, está aqui, ó. Aqui tem o conselho que você precisa. Aqui tem a receita que você precisa. Aqui tem tudo o que você necessita. E é por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz.
Porque se você quer resolver o seu problema, se você quer uma solução, ele só pode ser resolvido através da palavra. Ele só pode ser resolvido através do conselho que Jesus deixou para mim e para você. Não daquilo que eu acho que é certo, que você acha que é certo, não. Porque nem tudo que nós achamos que é certo, é certo. É certo para mim, mas para outro não é. Agora, tudo que Jesus fez é certo e é verdadeiro. E foi por isso que ficou escrito na palavra dele. Então, muitas vezes, tem muitos filhos que não entendem os pais. Tem muitos filhos que quando os pais falam, chamam atenção, dão conselho, eles não conseguem entender, não conseguem compreender. Aí, uma vez, eu falei para minha filha assim, filha, porque eu fico preocupada demais. Aí ela falou, não mãe, você preocupa demais. Eu falei, o dia que você for mãe, você vai saber o que é. Porque enquanto você não passar por isso, você não vai ter dimensão do que é a preocupação de uma mãe. O pai não consegue entender uma mãe, a mãe não consegue entender o pai, é diferente, são papéis diferentes. Então não tem como eu virar e falar assim, não, o sofrimento do meu irmão, ele é muito pouco, porque isso não é nada para você, mas para ele pode ter levado ele quase que à destruição. Então é por isso, meu irmão, que nós temos que respeitar. Em vez de ficar apontando, em vez de ficar julgando, em vez de ficar falando, nós temos que ajudar, nós temos que abraçar, nós temos que aconselhar e procurar fazer o quê? O melhor de nós. E não é isso que nós fazemos, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele foi traído, Jesus, ele foi cuspido, Jesus, ele foi apontado. Mas teve algum momento que Jesus falou assim, não, esse aí eu desisti nele. Ah, não, esse aí Irmãos, em momento algum, Jesus desistiu de ninguém. Até naquele último momento lá na ceia, Judas teve a oportunidade de se arrepender naquele momento, meu irmão. Mas tudo depende da sua decisão. Tudo depende daquilo que você quer. Porque só vai acontecer se você quiser. Porque se você não quiser, não tem como. Não tem como haver mudança se você não quiser mudar, meu irmão. Então, eu quero dizer para você o seguinte: nós temos que procurar andar de acordo com aquilo a qual Jesus nos ensinou. Exatamente por você ter passado por uma situação difícil, exatamente por você ter passado por uma circunstância difícil, é que Deus vai usar você para curar outras feridas que passaram pela mesma situação. Ele vai usar você, irmão. Porque quando ele vê você que passou que foi derrubado, foi jogado no lixo, foi destruído, e agora você está ali de pé adorando ao Senhor Jesus, ele vai ver que existe esperança e que tem jeito, irmãos. Tem jeito. Com Deus sempre vai haver jeito. Eu até coloquei um título nessa mensagem, que ela fala assim, Deus já determinou o seu valor. Deus, ele já determinou o seu valor a partir do momento que ele veio nessa terra como homem, a partir do momento que ele passou tudo pelo qual eu e você passamos, e ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, sem ele ter cometido pecado algum. Porque ele não cometeu pecado algum. Ele poderia, porque ele era homem. Mas ele não cometeu pecado algum. Como homem, ele não cometeu pecado algum. E o que Deus quer falar para mim e para você, que tem muitas pessoas desistindo no meio do caminho. Tem muitas pessoas parando no meio do caminho, porque não estão se sentindo valorizadas. Estão achando que elas estão num canto esquecidas. Mas não é nada disso. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a hora certa de acontecer. E é por isso que nós temos que fazer as coisas baseado em Deus. Naquilo que Ele fala, naquilo que Ele nos orienta, naquilo que Ele nos mostra. Porque assim nós conseguiremos olhar
a direção certa, meu irmão. Muitas vezes, nós queremos o quê? Andar na velocidade. Muitas vezes nós queremos correr. Mas você já viu uma pessoa que anda na velocidade sem direção? Você dirige, já pegou um carro? Você vai lá dar 120 km por hora. Se você não tem direção, você não sabe para onde que você vai. Não tem como. Mas é isso que acontece. As pessoas querem chegando logo e já achando que já pode alcançar os 120 quilômetros. Que elas já podem ir além, que elas já estão aptas, que elas já estão preparadas, mas não é isso. Você tirar uma carteira não significa que você é um excelente motorista, não. O que determina se você é um excelente motorista ou não, é a sua experiência que você vai adquirindo dia após dia, com aquilo que você passa durante dia após dia. É que você vai conhecendo e que você vai entendendo. E aí então, se você quiser, você se torna um excelente motorista. Agora, se você não quiser, você permanece um motorista meia boca, né? Motorista que não respeitam as leis. Já viu? A pessoa, ela quer as coisas para ontem. Mas ela não consegue enxergar que ali existe um limite. A velocidade é 80. Não, mas eu posso ir a 120? Pode. Ali eu não posso virar, não. Ah, não, mas eu vou virar assim mesmo, porque é rapidinho. Então é uma coisa assim, rapidinho, ninguém vai ver, não sei o quê. Irmãos, tudo errado. Você entende assim as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas que se a gente for comparar com a nossa vida, se nós formos comparar com tudo que Jesus fez por mim e por você, então o que Deus quer, que Jesus quer dizer para mim e para você: ei, filho, você está passando por luta? Está. Você está passando por decepção? Está. Você foi traído? Foi, mas não se preocupe. Porque eu passei por tudo isso. A palavra de Deus fala que Deus falou para que nós não desanimássemos, porque Ele venceu e que nós também venceríamos. Ele não falou que só Ele venceria, não. Ele até diz então que nós podemos fazer coisas maiores ou superiores a que Ele fez. Nós podemos pisar em serpentes, escorpião, dano nenhum não ser causado. Tudo depende da minha e da sua fé. Tudo depende da minha e da sua determinação, se você realmente crê naquilo que você está pregando. Se você realmente crê naquilo a qual Deus deixou relatado. A palavra de Deus fala que Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E sobre as suas pisaduras, nós já fomos sarados. Irmãos, nós já fomos sarados. Pastora, eu quase não estou conseguindo chegar aqui no altar, porque está doendo demais. Essa enfermidade, irmãos, no nome de Jesus, a enfermidade ela pode até insistir ainda em existir. Mas o Senhor, Ele tem olhado para nós, e Ele, no nome de Jesus, Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Porque a tua palavra diz que Ele já levou sobre si as nossas dores. Ele já levou sobre si os nossos problemas, as nossas preocupações. E muitas vezes nós não tomamos posse disso. E a gente começa a murmurar e a gente começa a reclamar, sendo que a gente tem que adorar, não importa. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa. O que importa é de fato quem Ele é. Se você acredita que Ele é. Ele é. E é isso que basta. Ele é. Ponto final. E o que nós vemos nos dias de hoje são pessoas totalmente... chegam e falam, não, eu creio, eu acredito. Mas pessoas ficam desesperadas por nada. Pessoas ficam desconsoladas por nada. E Deus vai ensinar para mim e para você. Não se preocupe, eu já sei o que você passou. Eu sei pelo que você passou. E se você está passando por isso, é porque eu preciso fortalecer você para que eu possa te usar
numa situação semelhante a essa que você está passando. Pastora, mas meu marido, misericórdia. Eu nunca vi um homem tão ordinário na vida. Não se preocupe, irmão. Deus vai transformar a vida dele. Para que quando chegar o momento de alguém pedir um conselho para você, você virar e falar, mexe com o homem não, que isso tem uma desgraça. Não é assim que as pessoas falam? Você vai casar? Mas você está doido? Não, irmãos. Então Deus, Ele quer nos ensinar a lidar com toda e qualquer situação. Para que nós possamos ajudar o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso parente, o nosso amigo, seja em qual circunstância for. Pastora, mas deixa eu te falar uma coisa. Nossa, eu era tão feliz, eu tinha tantas coisas na vida, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos projetos, e de repente, tudo foi por água abaixo. Irmãos, existem determinadas verdades, existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida, a qual nós não temos culpa. Existem problemas na nossa vida que nós não somos culpados por eles. Simplesmente nós estávamos ali no meio do trajeto e aconteceu. Mas eu tive culpa? Não. Eu tenho culpa? Não. Ué, pastora, mas o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Você lembra de um príncipe? Lá em 2 Samuel 4 fala de um príncipe. Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Ele era príncipe, irmãos. Ele era filho de Jonatas. Vivia num castelo, vivia como rei, porque ele seria o quê? Sucessor do rei. Então ele vivia ali de todo o conforto que ele poderia daquele lugar. Quando de repente uma tragédia acontece, uma guerra acontece, e foi por culpa de Mefibosete que aconteceu? Foi ele que provocou? Não. Foi por conta da estupidez do seu avô, Saul. Então o que acontece? Aquele menino que estava ali cheio de planos, aquele menino que estava ali cheio de projetos, aquele menino que já tinha um destino praticamente traçado, é interrompido no meio do caminho. E aí então, o que acontece com ele? Além do seu avô morrer, além do seu pai morrer, eles ainda conseguem jogar ele no chão e ele fica aleijado dos dois pés. Olha que tragédia. Além dele não ter mais o pai, além dele não ter mais o avô, ele nem poderia permanecer naquele lugar onde ele estava, porque a partir daquele momento ele estava aleijado. E aleijado não tinha vez. Então o que aconteceu? Ele foi jogado para um lugar de tristeza. Ele foi jogado para um lugar de vergonha. Ele foi então para Lodebar. Lodebar é a cidade onde a vergonha habitava, onde as pessoas elas não tinham oportunidade, viviam extremamente na miséria. Então Mefibosete foi ali para aquele lugar. Ele tinha apenas 5 anos de idade, meu irmão. 5 anos. Então às vezes você fala para mim assim, pastora, mas eu vim de uma vida muito difícil. A minha mãe, eu passei por situação, eu passei fome, eu passei isso, eu passei aquilo e tal. Mas glória a Deus que hoje você está aqui, irmãos. Você conseguiu vencer, você foi vencedor. Porque Deus, Ele nunca vai esquecer do seu filho. Deus, Ele nunca vai esquecer daquele qual Ele tem um propósito para Ele. Deus nunca vai esquecer, irmão, se um dia você levantou a mão e confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele nunca vai se esquecer disso. Porque Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que entende os seus problemas. Então, quando Mefibosete achou que tudo estava terminado para ele,
quando ele achou que ele ia viver a vida toda dele naquele desprezo, naquela miséria, naquele mundo a qual ele foi obrigado a conhecer, no mundo a qual jogaram ele muitas vezes, meu irmão, eles têm jogado numa situação que você não esperava. Muitas vezes eles têm lançado você em algum lugar a qual você nem sabia que pelo menos existia. Mas a partir do momento que você foi lançado naquele lugar, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Que Deus, Ele está com você. E no momento certo, Ele vai arrancar você daquele lugar. E Ele vai te honrar, meu irmão. Ele vai te honrar. Porque foi isso que aconteceu. Davi, ele fez uma promessa ao seu amigo, porque Jonathan era amigo de Davi. E ele fez uma promessa para ele. Então Davi se lembrou dessa promessa. Quantas promessas você já fez para um irmão e que você simplesmente enterrou? Você já parou para pensar quantas vezes você já prometeu algo para alguém e você nunca cumpriu? Você já imaginou que existe alguém em algum lugar, em algum canto dessa terra, desse lugar, desse bairro, a qual você falou, vou te levar para a igreja, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, eu vou te aconselhar, eu vou te abraçar, e você continua estagnado, sentado nessa cadeira, sem fazer absolutamente nada? Você simplesmente se esqueceu. O que você precisa ter, meu irmão, é palavra. O que você precisa ter é exatamente essa palavra. Porque se você falar, eu vou fazer isso, você tem que fazer. Porque a sua palavra é honra. A sua palavra, ela tem que ser honra. Porque quando as pessoas olharem para você, elas vão saber que tudo aquilo que você falar, que tudo aquilo que você fizer, você tem credibilidade, porque você está falando a verdade. Porque a partir do momento que você faz tudo ao contrário daquilo que você fala, você fica totalmente sem crédito. Você fica totalmente desacreditado. Aí não tem como você fazer nada por ninguém. Porque eles vão falar assim, se ele não faz nada nem por ele mesmo, imagina por mim. Então você tem que ter muito cuidado naquilo que você fala, naquilo que você promete. Eu vou fazer isso, né? A gente tem mania de falar com o filho assim, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Mas nunca faz. E aquilo vai crescendo, e aquilo vai acontecendo, e as coisas vão... Aí, às vezes a criança vai falar assim, minha mãe é uma mentirosa, porque ela fala isso, mas nunca que ela cumpre com aquilo que ele falou. Então nós temos que tomar cuidado. Que é por isso que existem tantas coisas acontecendo, famílias sendo destruídas, porque os pais não respeitam as atitudes da mãe. As mães não respeitam as atitudes do pai. O pai corrige, a mãe vai lá e desmoraliza na frente do filho. A mãe corrige, o pai vai lá e desmoraliza na frente do filho. Você acha que vai dar certo isso? Não vai. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com aquilo que falamos, cuidado com aquilo que prometemos, cuidado com aquilo que fazemos. Então, o que acontece? Davi, então, se lembra que existe alguém da casa de Saul que ainda vive. Alguém a qual ele precisava ajudar, porque ele prometeu para o seu amigo. Aí o que acontece? Ele manda então buscar Mefibosete. Mefibosete estava lá, meu irmão, totalmente destruído. Mefibosete estava lá sem sonhos, sem planos, sem expectativa, sem esperança, sem motivação, esperando a morte chegar. Aí de repente, o que acontece? Deus se lembra dele, porque Deus nunca esqueceu. E aí então, Davi manda buscar Mefibosete. E quando Davi manda buscar Mefibosete naquele lugar miserável, naquele lugar, sem esperança, e ele então chega ali naquele palácio, imagina, irmãos, quantas lembranças ele não tinha daquele lugar. Quantas coisas boas
ele não tinha daquele lugar a qual eles tinham matado ele, a qual eles tinham destruído ele, a qual eles tinham arrancado dele. Então, muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida que nós não somos culpados de acontecer. Muitas vezes nós somos arrancados, nós somos tirados, nós somos levados. Não é porque a gente quer, é porque as coisas funcionam dessa forma. Mas nós temos que entender o propósito de Deus. Porque Deus tinha um propósito muito maior para Mefibosete. Deus tinha um propósito muito grande para aquele homem. Para que ele pudesse então, lá de quase mendigo, ele vir se assentar na mesa do rei. O rei preparar a melhor mesa para ele. E ele então ter de volta tudo aquilo que pertencia a ele. Que era de direito dele, porque era herança dele. E eu quero dizer para você que foi isso que Jesus fez quando foi e morreu na cruz do Calvário. Ele veio deixar a sua herança para mim e para você, porque nós temos direito, nós temos que tomar posse dessa herança. Posse desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, meu irmão. Não é qualquer sanguinho, não. Não é qualquer lágrimazinha, não. Não é qualquer coisa não, irmãos. Isso custou a vida dele. Isso custou sofrimento. Isso custou tristeza. Isso custou uma dor tão grande. Mas tão grande, não a dor física, mas a dor de olhar para aquelas pessoas a qual ele já tinha operado milagre, a qual ele já tinha feito maravilhas, a qual ele já tinha ajudado, a qual ele tinha estendido as mãos e agora ele estava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E é isso que eu e você fazemos todos os dias. Nós estamos crucificando alguém. E nós não nos importamos com o que aquela pessoa está sentindo ou deixa de sentir. Não, porque quando a gente está junto ali, naquele momento, onde Deus estava operando milagres, onde Deus estava operando maravilhas, a gente queria ficar ali pertinho dele. Não, nós estamos juntos. Não, nós estamos com o Senhor. Não, nós vamos até o fim. Não, nós vamos fazer isso. Não, nós vamos fazer aquilo. E quando vem a tribulação, e quando vem a morte, o que você faz? Você dá as costas. E você então esquece de tudo aquilo que você falou. Você se esquece que um dia você comeu na mesa dele. Você se esquece que um dia ele chorou com você. Você se esquece que um dia ele se compadeceu com você. Você se esquece que um dia ele te abraçou e perdeu tempo com você. Você se esquece. E a única coisa que você se lembra: ai, minha vida é só sofrimento. Jesus nunca fez nada por mim. Jesus nunca me deu nada. Jesus nunca fez nada para mim. E a vida dele, irmãos, não vale nada para você, não. E o sangue derramado dele não representa nada para você, não. Mas nós queremos coisas. Nós queremos coisas. Nós não estamos preocupados com pessoas. Nós não estamos preocupados com o sentimento. Se nós vamos magoar, se nós vamos ferir, a forma de falar, não. Nós queremos achar que nós somos bambambam e pronto. Então Deus vem nos ensinar aqui, meu irmão, nessa noite, que nós temos valor. Todos nós temos valor. Pastora, mas o meu marido, ele está no mundo das drogas, ele está caído, ele está destruído, mas ele tem valor. Ele tem valor. O seu filho tem valor. O seu amigo tem valor.
Todos nós temos um valor. E o que está esperando é exatamente a oportunidade, para que Ele possa enxergar em nós algo de bom, que nós possamos transmitir, para que Ele possa sair daquele estado. E eu creio, irmãos, que no nome de Jesus, nós vamos conseguir alcançar esse São Geraldo. Nós vamos conseguir alcançar todos aqueles que estão drogados, todos aqueles que estão alcoolizados, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão sem esperança, nós vamos alcançá-los. Porque eles vão ver na minha vida e na sua vida Cristo. Eles vão poder enxergar em nós aquilo que talvez eles até hoje não enxergaram, mas que a partir de hoje eles vão ver. Eles vão ver uma transformação. Eles vão ver, meu irmão. Porque foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Foi para isso. Para que nós pudéssemos ir. Não ficarmos acomodados aqui na nossa cadeira. Irmãos, a partir do momento que nós começamos a dar o primeiro passo, a partir do momento que nós nos disponibilizamos ao Senhor, a partir do momento que nós falamos: Deus, eis-me aqui, Pai, usa-me conforme a tua vontade. Então Deus, Ele começa a trabalhar. Deus, Ele começa a mover as coisas, meu irmão. E começa a colocar pessoas no seu caminho. Começa a colocar coisas no seu caminho para que você possa enxergar aquilo que Ele quer te mostrar. Não aquilo que você quer ver. Porque o que muitas das vezes nós vemos é isso. Nós só enxergamos aquilo que é conveniente para nós. Você já reparou isso? Quando é conveniente, nós enxergamos. Agora, quando não é, você não enxerga, não. Você não enxerga porque você não quer enxergar. Então, Deus está falando para mim e para você: ei, eu estava lá no céu tranquilamente. Mas para que você me conhecesse, para que você pudesse saber que eu sou Deus, para que você pudesse entender que eu posso transformar a sua vida, para que você pudesse entender que eu posso fazer nova todas as coisas, para que você tivesse a convicção que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu vou vir em forma de homem como você. Como você. Porque é isso que Jesus é. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas tem pessoas que não acreditam nisso. Estão perdidos. Estão mentindo. E estão mortos. O que mais a gente vê é gente morto dentro da igreja. O que mais a gente vê, meu irmão, infelizmente, é gente doente dentro da igreja. Jesus, Ele quer mudar essa situação, irmãos. Ele precisa da igreja para resgatar os enfermos e os doentes. E se você não se curar, como que Ele vai fazer? Jesus, Ele quer curar você. Jesus, Ele quer transformar você. Para que assim você tenha condição de ir e resgatar aqueles que necessitam. Porque você vai poder ir na autoridade do nome de Jesus. Você vai abrir sua boca na autoridade do nome de Jesus. Porque você já passou pelo processo. Você já passou pela situação. Você já passou pelo vale da sombra da morte. Mas Ele te colocou de pé. Ele te colocou de pé. Então, meus irmãos, vamos parar de perder tempo. Vamos parar de lançar as pessoas que são empecilhos para Lodebar. Vamos parar. Aquela ali é aleijada. Não dá para fazer nada, não. Aquela ali, irmãos, todos têm valor. Todos têm valor. E Deus nessa noite
Ele quer mostrar para mim e para você o seu valor. Ele quer mostrar que através do sangue dele, através da vinda dele nessa terra, o que precisava ser feito, ele já fez. A única coisa que nos resta é tomar posse. Nós temos que aprender a tomar posse. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Porque só assim você vai poder chegar para o enfermo, você vai poder chegar para um assaltante, você vai poder chegar para um drogado e tirar ele daquela situação. Porque ele vai ver a sua convicção, ele vai ver a sua certeza, e ele então vai falar: eu quero esse que transforma, eu quero esse que faz nova todas as coisas, eu quero uma mudança de vida. Então, que no nome de Jesus, nós venhamos entender que nada que Deus nos dá é por acaso. Nada. Deus, Ele nos dá, Ele nos ensina. Ah, mas eu passei por uma vergonha tão grande, e daí? Deus vai usar essa vergonha para te honrar. Essa sua vergonha vai se transformar em honra. Ah, por quê? Porque você é melhor? Porque... Não. Porque o meu Deus, Ele de fato conhece quem eu sou. O meu Deus, Ele sabe de onde eu vim. O meu Deus sabe quem eu me tornei na presença dEle. Então não existe fulano, ciclano, beltrano, inferno, diabo, satanás, o quinto dos infernos que vai me derrubar, porque Ele é maior do que todas essas coisas. Ele é maior. Ele é maior. E Ele é o nosso Deus. O nosso Deus amado, o nosso Deus querido, na qual nós temos prazer.